traição. Eu sou o Rodolfo Ribeiro, especialista em salvar casamentos, e o tema de hoje vai tratar da traição. É um tema polêmico, é um tema importante. Nós temos tido, ao longo desse trabalho de elaboração desses vídeos, para todos vocês que têm nos prestigiado, visitando a nossa página no Facebook e que buscam solução, obviamente, para o casamento de vocês, para o seu relacionamento, perguntas a respeito de traição. E é extremamente polêmico. E a pergunta que eu quero fazer para você que está aí nos assistindo agora é: por que as pessoas traem? Você consegue ter essa resposta? Não? Pois é. Hoje nós vamos fazer algo completamente diferente de tudo que a gente tem feito. Eu fiz questão de convidar uma pessoa do nosso relacionamento, é um amigo nosso, é um psicólogo e psicoterapeuta que tem experiência muito grande no trato com pessoas que vêm desenvolvendo traumas relativos às dores que uma traição pode trazer para uma pessoa que é traída, né? E eu quero apresentar ele a vocês agora. É o Dr. Antônio Ravan, que eu quero agradecer a presença, de estar com a gente hoje nesse bate-papo que é espontâneo. Nós vamos fazer essa pergunta. Aliás, eu vou começar, Ravan, te perguntando exatamente isso, né? Uma pergunta simples: por que é que as pessoas traem? Ela é extremamente simples e extremamente ampla, por um lado, né? Eu acho assim, essa pergunta, eu acharia interessante as pessoas que são traídas perguntarem justamente para aquelas pessoas que traíram elas, por que elas traem, né? Parece uma coisa óbvia, mas eu fico pensando, o que deixou de ser falado, o que deixou de ser conversado, que se levou a isso, né? Que se levou que uma das partes fosse procurar fora uma resposta, um prazer, ou seja o que for, né? Você sabe, Ravan, você está falando uma coisa que é muito importante e falando para a nossa amiga que tem esse problema na vida dela. Muitas pessoas que fizeram comentários durante nossos vídeos diziam assim: ah, meu marido é um sem vergonha, me traiu, não quero mais ver esse cara na minha vida. Você acha que a traição está ligado com a oportunidade ou está ligado com algo que ficou para trás na relação do casamento? Bom, por exemplo, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Por exemplo, você vive num mundo hoje globalizado, cheio de sites de relacionamentos e tudo mais, e que facilita, por exemplo, o acesso. Por exemplo, você tem esse acesso de que a pessoa que você possa encontrar para trair vai chegar até você. Então isso acontece. Mas eu acho que a traição ela não começa naquele momento, né? Ela não começa só por uma oportunidade. Alguma coisa no casal já vinha, alguma coisa insatisfeita dentro da relação dos dois, já vinha vindo por muito tempo e que chegou a um ponto que não se conversava mais, né? É como se aquilo não se resolvesse mais entre os dois. Então alguém procurou uma saída fora. E essa saída fora normalmente vem por trás de uma satisfação que, por exemplo, ele não encontra mais ali dentro. Então as questões de entender o que não foi mais conversado e o que não é mais satisfatório, aquilo que você não encontra mais, que você vai procurar. Eu acho que essa é a grande questão. Ravan, eu tenho dito para as pessoas que assistem os nossos vídeos, para aqueles que vêm ao nosso consultório para atendimento, mesmo durante os cursos, as palestras que eu realizo, que salvar um casamento está diretamente ligado ao conhecimento que as pessoas têm uma do outro. Sim. A gente vive um tempo, você foi preciso no que você falou, que a gente vive um tempo onde a tecnologia, a comunicação está muito mais ampla, é o Facebook, é o Twitter, e isso provoca situações de oportunidades. Sim. Mas eu também acho, como você, de que alguma coisa anterior a isso, a aproveitar uma oportunidade numa relação para atrair, para ir buscar algo fora, aconteceu antes. Sim. Eu sou totalmente favorável ao que você está falando, sou partidário de que isso é uma verdade. Mas eu penso que essas coisas ficam para trás porque as pessoas hoje, elas se conhecem muito rapidamente através de um Facebook, por exemplo, de um site de relacionamento, não se conhecem mais profundamente, acabam casando ou indo viver juntos muito rapidamente e aí a casa cai, né? Porque
um acaba querendo do outro o que o outro não pode dar. Você acha que isso é uma verdade quando uma das duas pessoas acaba traindo o outro? Sim, eu acho que há muitos casamentos em que não se falam muitas coisas, porque há o problema de repente da briga, há o problema de eu incomodar, eu querer só manter a parte bonitinha, a parte leve do relacionamento, só os bons momentos. E esse momento que começa a não ser conversado é a grande questão. Outra coisa, as pessoas entram em relacionamentos buscando muitas vezes encontrar a saída das suas angústias, das suas carências, daquilo que não foi bem resolvido na vida, quando ela era pequena, da falta de amor que ela teve em alguns momentos e tudo mais. E às vezes a gente entra em relacionamentos em que a gente busca do outro desesperadamente uma resposta para si mesmo. Então, assim, esse autoentendimento do que eu realmente quero no relacionamento, não só as minhas carências, mas aquilo que eu quero de conhecer o outro profundamente, entender o quanto esse outro tem a ver comigo e principalmente não esconder, não jogar para o tapete, entendeu? As questões de situações em que eu não me entendo. Então, é a mesma coisa que acontece com filhos, eu vou só rapidamente jogar. Se você tem um filho e você não conversa com ele, se você não dá o acesso a que ele fale, sem que você só cobre ou que você seja crítico com ele, você vai cortar essa relação. Então esse filho começa a achar que a rua é mais interessante. Vamos passar isso para o casamento. Você imagina uma relação em que eu não possa, por exemplo, casado, conversar certas coisas, ou tanto a mulher ou o homem, ou certas coisas não são faláveis, né? Porque ou incomodam, não é bom. E de repente esse casal vai começando a se afastar, coisas que não se dão bem. E aí eu começo a achar que talvez uma outra pessoa de fora me entenda, uma outra pessoa de fora possa conversar comigo. E aí eu começo a achar que essa pessoa de fora, essa me entende, e aqui meu casamento é ruim. Então se cortou esse canal, esse vínculo de relação. Ravam, pegando esse viés que você coloca no nosso bate-papo, e para que você que está nos assistindo possa, junto com a gente, também elaborar seus pensamentos e as alternativas de saída que você tem lá para o teu problema, eu costumo dizer nos meus atendimentos, mesmo nos meus vídeos, que quando você busca uma alternativa fora daquela relação que você tem, você não está dando oportunidade para aquela relação se construir de uma outra forma e você acaba repetindo padrões. Eu tenho alguns exemplos que eu posso contar para vocês. Eu tenho gente que já veio estar comigo pedindo aconselhamento e que já está na terceira ou quarta relação, terceiro ou quarto casamento. E que repete as coisas da mesma forma. E que a gente identifica que se você não se modificar, se você não se transformar, se você não buscar o entendimento e a compreensão do outro e daquilo que você também não vai adiantar você trocar de parceiro. Você vai trocar de parceiro e vai continuar errando. Vai continuar buscando alguém amanhã para trair. Tá certo? E vai fazer alguém sofrer. Você é da mesma opinião? Sim. Você acha que isso é uma verdade? Sim, a gente repete roteiros, né? Como se eu andar sempre no mesmo roteiro. Por exemplo, eu tenho relacionamentos em que eu não converso, eu acho que a conversa é um perigo para o relacionamento. É como se eu achasse que se conversar demais vai estragar a fantasia e tudo mais, eu deixo de falar os pontos. Ou eu vou atrás das minhas carências no relacionamento, eu espero que o outro faça por mim aquilo, tudo que não foi feito, ou seja, que for. Quer dizer, eu repito roteiros, como você falou, um roteiro e é um roteiro que me leva para uma rua sem saída. Ela me leva sempre para aquilo. Há alguma coisa errada se você casou 4 vezes, as 4 vezes, basicamente, você foi traído. Quer dizer, o que deixou de ser falado? O que essa pessoa do outro lado sentiu, por exemplo, que você não poderia dar mais a ela? Né? É claro que às vezes o motivo pode ser um motivo mais fútil que isso, pode ser simplesmente uma traição porque o outro pulou o muro, porque teve a oportunidade, seja o que for, né? Mas como a intenção é manter esse casamento, não é simplesmente abandoná-lo, seja o que for, eu acho que você tem que muito se repensar mesmo. No que? Claro que você não pode sair da situação de vítima se você foi traído para culpado, mas eu acho que você pode ver o que você está procurando, quer dizer, que tipos de pessoas às vezes você procura também que leva a você encontrar sempre as mesmas pessoas. Eu quero aproveitar esse ganchinho que você está falando, porque isso é muito interessante. Às vezes a gente busca culpado.
né? Então, o homem é sem vergonha, o homem é galinha, porque todo homem não presta. Aliás, quando alguém, e você, minha amiga, que tá assistindo aí agora, toma muito cuidado com isso. Você está lá com o teu problema, você descobriu uma traição do seu marido, e aí você vai conversar com a tua amiga, e vai dizer, eu não aguento mais, porque... E ela vai dizer para você, você toma uma atitude mesmo, porque o homem é tudo sem vergonha, o homem é tudo galinha. Cuidado, né? Porque uma interferência externa pode prejudicar a tua relação. E pode fazer com que o culpado seja mais culpado do que ele foi. Você acha que quando há uma traição, e a gente tem pelas estatísticas que o homem trai mais do que a mulher, e obviamente então a mulher sofre mais do que o homem nesse sentido, você acha que existe chance de retomar um casamento depois de uma traição? Sim, eu acho assim, é importante que você entenda assim, o quanto aquilo é importante para você. Eu acho que você sentir realmente que essa pessoa se arrependeu, de que essa pessoa realmente, passado o momento de fantasia, ou o momento que eu falo de uma época em que se vive muito do prazer, né, em que se quer o prazer fácil, passado esse momento do prazer, o que vale a pena para essa pessoa? Então, se você sentir que essa pessoa realmente está envolvida em querer o relacionamento e voltar para você, eu acho que é uma coisa que, porque envolve um sofrimento, né? É um sofrimento que significa filhos, significa, às vezes parece que é frio falar disso, mas patrimônio também está envolvido, mas significa envolvimento de anos em que uma pessoa se conviveu com ela e trocou cumplicidade com isso. Então, por exemplo, essas coisas têm que ser avaliadas, né? E eu acho que a primeira grande questão é levantar aquilo que, por exemplo, o porquê, né? O porquê que você saiu? O que era mais interessante lá fora? Por que a outra pessoa que você encontrou se tornou mais interessante? Né? Muitas vezes esse interessante tem a ver muito menos com aquilo que a gente desiste de ser, como aquelas coisas, as nossas acomodações dentro do casamento, em que eu paro de fomentar a paixão, eu paro de fomentar, olhar para o outro e se encantar. Eu tenho um paciente que falava uma coisa muito bonita, ele falava assim que todo dia ele acordava e olhava a esposa dele, dormindo. E ele ficava encantado com ela todos os dias. Ou seja, todos os dias ele via a possibilidade do amor, da relação, da coisa. Quer dizer, eu acho que casamento é uma disposição também para se querer, para se ficar, para se dedicar ao outro. Então eu acho assim, eu sinto, talvez só ampliando um pouquinho a tua pergunta, no momento em que eu não quero me comprometer, porque eu quero ter tudo, e esse mundo globalizado, esse mundo das relações fáceis e pequenas, eu quero me relacionar com todo mundo. Então, assim, eu acho que é importante você entender que essa pessoa, será que ela é adulta o suficiente para manter essa relação? E se essa pessoa, ao errar, reconhece isso, já é um grande ponto de mostrar que ela é adulta a isso, de maturidade dentro disso. E a partir daí eu acho que vai partir pelo sofrimento, a sensação de que se perdeu algo, tudo mais, mas essa recomposição passa por se falar a verdade. E essa verdade que eu acabei de falar foi que é essa questão assim, por quê? O que se deixou de existir? O que não existiu e que lá fora parece ser mais interessante? Então eu faria essa primeira pergunta nessa recuperação da volta. Eu quero pegar o gancho do Dr. Antônio Ravan, que é nosso amigo, que está participando desse bate-papo aqui para ajudar você que está passando por esse momento. Primeira coisa que a gente tira desse bate-papo, a reconstrução de um casamento passa por exprimir a verdade. Sim. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que seja doloroso, não acuse e não faça disso um problema ainda maior do que ele já é. Não faça ele doer em você mais do que ele já está doendo agora, né? Procure entender a verdade. E não se coloque na posição de ser a única pessoa que tem a verdade, né? Procure ouvir, porque essa troca, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Falar isso, relação é uma avenida de duas mãos. Exatamente. Nunca simplesmente ele é culpado. Quer dizer, o que também faz parte de mim, o que faz parte da culpa ou não culpa, né? Mas o que faz parte da responsabilidade de cada um no relacionamento. Né? Então, isso é muito importante, que você avalie não só, né, o crime que ele cometeu, a traição que ele cometeu, mas a razão pela qual ele traiu.
E eu vou um pouco mais além, Ravan, e falando com a nossa amiga, com os nossos amigos que estão nos ouvindo. É importante olhar os motivos. Às vezes, ele pode ter traído você por algo que não está acontecendo no relacionamento de vocês, que pode ser consertado imediatamente. É uma questão de entendimento, como o Ravan diz, de conversar, de dialogar, de tentar descobrir o que está errado para reposicionar. Né? Essa é uma característica de resgatar seu casamento, de salvar o seu casamento. A segunda é que para que você que está sofrendo e tem a dor possa fazer isso, você precisa exercitar, e eu costumo dizer isso, independentemente de religião, de sentimento espiritual, nada disso. Você precisa exercitar o perdão. Porque se você não tiver capacidade de perdoar seu parceiro, ou você, meu amigo, que está vendo esse vídeo agora, não tiver capacidade de perdoar a sua parceira, como é que você vai, como é uma frase que é tua, né, Ravan? Como é que você vai reconstruir a tua relação de marido e mulher? Então, presta atenção nisso. Duas coisas importantes: diálogo, entendimento, saber onde, independente do erro do outro, onde você também errou, que levou o outro a construir uma situação externa. E segundo, perdão. E não é sobre o aspecto religioso, é perdão mesmo. É o perdão de entender, compreender, dizer, vou colocar uma pedra em cima. Hoje nós ouvimos isso, né? Vou colocar uma pedra em cima desse assunto e nunca mais retorne dele. Talvez você reconstrua seu casamento. Não é verdade, Ravan? Você disse uma coisa interessante. Por exemplo, acho que o primeiro momento, por exemplo, acontece muito em casos, por exemplo, de tragédias, né? Houve um terremoto, por exemplo, no local, e as pessoas às vezes precisam chorar. A gente fala chorar o luto, né? Chorar a dor. Então, eu acho que é importante, claro, que nesse momento vai acontecer isso, essa raiva, essa explosão do sentimento de traição e tudo mais. Que ele venha, mas como você falou, eu acho que não adianta você fingir também que está tudo bem logo no começo, ou fingir que não existe. Quer dizer, soltar isso para fora, eu acho que é importante. O outro tem que entender que ele machucou você de uma certa forma. Né? Isso é importante você entender que você tem valor. Né? Às vezes a gente acha que não tem tanto valor, e também não só entender a nossa culpa, também não só perdoar, mas entender que a gente tem valor, e nós sentimos a dor. Eu acho que isso é importante para entender que esse outro, ao perceber que causou um sofrimento em você, se recomponha, no sentido de eu também quero isso, o que eu fiz e o quanto eu posso resgatar isso também. E a partir desse momento que você coloca essas coisas para fora, esse choro, esse desabafar, eu acho que se mostra, vamos dizer assim, as veias, né? o verdadeiro ferimento aberto. E a partir, você só conhece, por exemplo, a possibilidade de um conserto a partir do momento quando você encontra ele, saber onde é que ele está. Né? E a partir dessa dor que sai, como você falou, eu acho que tem que ser jogado para fora, para que não se reconstrua depois numa fantasia que, me desculpa, tá tudo bem rapidinho. Não, eu acho que tem que ser uma coisa muito mais, com alicerces mais fortes. E a partir dessa fala que se sai dessa dor, começar a construir aquilo que é necessário se conhecer do outro. De que o outro não falava, ou de que eu não falava, daquilo que eu escondia, daquilo que os dois se evitavam de colocar. Né? Às vezes a pessoa tem uma insatisfação que às vezes é muito pequena. Às vezes o outro só não gosta de algo pequeno ou acha, e a gente simplesmente... Assim, a relação sempre é uma doação. E uma coisa que eu acho que falta muitas vezes em casamento, e parece uma coisa assim que não tem a ver com casamento, não tem a ver com um lado só espiritual, mas tem a ver também com espiritualidade, é generosidade. Generosidade numa relação em que eu faço por você também, porque eu amo essa pessoa, essa mulher, e essa mulher me ama, e eu faço por ela e ela faz por mim. E eu sou merecedor da generosidade dela, e essa pessoa é merecedora da generosidade que eu vou fazer para ela. Entendeu? Então, essas coisas eu acho que rever isso é maturidade também. Né? Eu vou pegar essa deixadinha toda, porque você falou de amor, né? E o que a gente tem notado, e isso acontece, eu acho que no teu consultório às vezes acontece também, ou deve ter acontecido bastante, comigo acontece muito, eu só não vou sair de casa, eu já ouvi frases assim, eu só não vou sair de casa, ou eu só não vou pôr ele para fora de casa, porque nós temos filhos, e eu tenho que criar os meus filhos. A primeira coisa que eu noto aí é que a referência está
está errada. Sim. Né? Porque a importância da relação do filho está numa construção de uma relação de amor. Não adianta você manter uma relação que está muito ferida, muito magoada, ela está todinha despedaçada e a relação é o filho. Você está provocando, está usando uma terceira pessoa para unir duas que perderam o amor. Então, como é que a gente reconstrói isso? Eu acho que a reconstrução parte de entender o verdadeiro amor entre o casal. Passa por tudo isso que nós falamos, obviamente, mas passa essa reconstrução não pelo filho em si, mas pelo amor que o casal tem, para que esse filho possa entender o que é viver bem, né? Para que ele possa também ter uma vida mais sadia. O que você acha desse tipo de colocação que invariavelmente acontece quando alguém está traído, está irritado, que não quer mais o relacionamento? Eu acho interessante você falar sobre filhos, porque de uma certa forma nós vamos ser no futuro aquilo que de uma certa forma foram para a gente na infância ou nas relações. Porque a criança aprende a entender uma relação. A primeira relação de uma criança qual que é? Quando ela tem 2, 3, 4 anos. A primeira relação de mundo dela são os pais. A primeira relação de amor que ela entende é pelos pais. A primeira forma dela entender como é que se troca amor ou como se relaciona é a partir daquilo que ela vê o mundo mais próximo dela. E você não tem a dúvida, Rodolfo, essa criança quando crescer e se tornar um adulto, ela vai procurar nos relacionamentos em que ela encontrar na vida dela o exemplo que ela viu. Se esse exemplo foi de um relacionamento que se suportava, mas que no fundo não se falavam, entendeu? Ou que se jogavam a culpa muitas vezes na criança também, né? Quer dizer, a criança, parece que não, mas a criança, às vezes ela ouve pequenas coisas desse tipo que você falou, é como se ela fosse a culpada ou ela tivesse envolvida nisso, quando a relação é do casal, a criança não está envolvida nisso. Outras coisas é você, por exemplo, eu estou brigando com a esposa, ou se não um casal assim, tem uma filha e um filho, o pai vai conversar com a filha e aí transfere uma relação, eu acho que é bacana isso, em que a relação vira o pai com a filha, porque a filha entende ele, e às vezes a mãe está falando com o filho, como se a relação fosse o casal, fosse a mãe com o filho, quer dizer, não é isso. Né? Uma coisa interessante, isso vale para você como mais uma dica. Não faça do teu filho um aliado na briga do casal. Sim. Né? Que é isso que você acabou de dizer. Né? Invariavelmente se busca nos filhos o aliado. Tá vendo? Olha o que o teu pai faz para mim. Então você está buscando um aliado. Está errado isso. Esse não é o caminho. Aliás, o caminho não é nem discutir o relacionamento na frente dos filhos. Você tem que encontrar um horário para isso, um ambiente que seja tranquilo, escapar das brigas que excedem a tonalidade da voz, né? Se você vai tratar um assunto que já é complexo, é polêmico como esse, que é, por exemplo, a traição, você não pode tratar isso no calor do seu nervosismo. Isso tem que ser tratado com equilíbrio, porque há que haver discernimento entre as duas pessoas para que uma possa ouvir a outra e compreender. Esse tipo de discussão que o Ravan fala é a busca pelo entendimento. Ou seja, é uma discussão no aspecto do que é uma relação dessa, mas não é uma briga, não é um confronto onde alguém vai sair vitorioso, onde você tem que ter mais plateia do que o outro. Não, tem que ser vocês dois num ambiente em paz, preparado para aquilo, os dois preparados para conversar, para se entender o que está de verdade acontecendo, para haver compreensão. É a única forma de salvar seu casamento. É a única forma. E depois também não adianta, depois de perdoar, depois de reequilibrar o casamento, começar a ir lá no celular para descobrir se fala com alguém, entrar no Facebook para tentar fuçar se está falando com alguém, não. Ou confia ou não confia. A partir do momento que tomou essa decisão de reconstruir o casamento, confie, entrega essa vida para cultivar isso que o Ravan acabou de falar, o amor. Eu vou só expandir um pouquinho mais isso. Quando você falou do Eu Te Amo, eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás falando do Eu Te Amo, a necessidade que as pessoas precisam ter de dizer para o outro o que sentem verdadeiramente. E o objetivo de dizer para outra pessoa Eu Te Amo
é explorar o sentimento interior que ela tem e que às vezes tem medo de dizer para o outro que ama para não ficar fragilizado em relação ao outro. É importantíssimo dizer eu te amo, mas de verdade, com sentimento, de dentro para fora, não de fora para dentro. Às vezes a falta desse eu te amo lá atrás leva à contingência de uma traição aqui na frente. Algo que faltou, não é? Uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, em consultório é com a vergonha. Eu trabalho, você sabe, né, fora um outro trabalho que eu faço com pessoas tímidas, pessoas que têm vergonhas e que elas vieram desde a infância e tudo mais. Muitas coisas que a gente tem como vergonha é justamente isso, é de mostrar sentimentos, é de expor sentimentos, né? E muitas vezes isso num relacionamento, quando está os dois, né, num casal, às vezes você está tendo um relacionamento com um termo que a gente usa às vezes muito, né? Um relacionamento fake, né? Um relacionamento forçado, só bonito para a galera, né? Em que a gente mostra uma família feliz, mas que na base, vamos dizer assim, o afeto realmente não é colocado para fora, ele não é expresso, né? Eu acho que parte do relacionamento é aquilo que dizia uma música, eu acho que é dos Novos Baianos, que falava assim... Ah, não, era do Pepeu Gomes, que é o nome, que é assim: sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor, o amor precisa para viver, de emoção e de alegria e tem que regar todo dia. Eu acho que parte desse processo é o quanto às vezes a gente não se compromete com o amor, ou seja, eu me comprometo com a outra pessoa. Muitas vezes, Rodolfo, a gente quer de tudo nesse mundo. Eu não estou com o mundo agora, te oferece tudo na tua mão, na verdade. Todo tempo a gente está sendo oferecido assim, um mundo de diferentes escolhas. Um relacionamento, assumir um relacionamento é uma questão de comprometimento com esse relacionamento. Assim como às vezes as pessoas nos cobram no trabalho que a gente seja comprometido com a empresa que for, o casamento também é comprometimento. Então esse comprometimento significa assim, eu quero viver esse amor, eu estou interessado nisso. Então quando a gente fala em reconstrução de um casamento que veio de uma traição, é assim, eu quero esse casamento, estou interessado em me comprometer novamente de uma forma madura, de uma forma que eu possa realmente estar aqui. Porque quando eu falei agora há pouco de crianças, né, da gente carregar a vergonha ou a timidez da fase da infância, é que às vezes a gente não se compromete com as coisas, porque é mais fácil viver num mundo em que eu não tenho a responsabilidade, em que eu separo, e aí a separação fica também muito fácil, né? Porque esse é o problema, parece que a gente está falando assim, não, se a gente está segurando o casamento, não é isso. É que se você não entender que segurar certas coisas e como se comprometer na vida com aquilo que você quer e o que você quer com o outro, isso você vai espalhar isso para a tua vida toda, né? O tempo inteiro você não vai estar sendo comprometido com a vida. Então, parte desse recomeço é o quanto os dois se olham e falam, vamos se comprometer de novo, vamos se alimentar de novo, vamos regar isso, como a música diz, vamos regar esse relacionamento de novo. Olha, mais uma dica ainda desse bate-papo que gostoso com o Ravan, que tem o objetivo de te ajudar. Comprometimento. E o comprometimento, repetindo, não é com os teus filhos, não é com você, não é com o teu marido ou a tua mulher. Comprometimento é com a relação. O quanto é importante uma relação comprometida. E eu vou voltar aqui, você falou uma palavra que a gente vai só dar caminhamento para a finalização do nosso bate-papo de hoje. Você usou o termo vergonha, né? E eu quero perguntar para você, minha amiga, ou para você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo. Como é que anda a vergonha de vocês no relacionamento? Como é que anda? Já pararam para pensar isso? Porque eu tenho casos que a gente, e você deve ter também, que a mulher tem vergonha de ficar nu na frente do marido, né? Ela vai para um relacionamento sexual com as luzes do quarto apagadas. E ele com os seus traumas que ele traz lá de trás também. Então, vergonha num relacionamento a dois não pode existir. É verdade. Né? Não pode existir. É uma entrega. Então, o amor tem que prevalecer. Não é a sem vergonhice, mas é o amor tem que prevalecer sem nenhuma vergonha. Não pode existir vergonha. Os dois têm que se amar, os dois têm que se querer, os dois têm que se olhar, os dois têm que se sentir. Quando isso está debaixo desse enigma chamado verdade,
Com certeza plena, vocês estão vivenciando a relação de amor, a relação de comprometimento e uma relação que o sexo está presente como complemento natural do amor. E quando isso está presente, nada tira alguém do casamento. Não, nada nem ninguém. E Rodolfo, se ele existe, por exemplo, por uma questão, um trauma, não seja o que for, eu acho importante se encarar isso de uma verdade. Por exemplo, a mulher abrir o jogo no sentido assim, olha, eu tenho uma vergonha por um trauma, por uma coisa que for, e até se for o caso, procurar uma ajuda. Não estou dizendo, porque às vezes não adianta você falar ou fingir a ideia de que está tudo bem, e o homem querendo parecer também que ele é muito bonzinho, seja o que for, não adianta ele fazer esse tipo de que, porque ele se sente culpado de não entender a mulher, a falar que está tudo bem, se ele não acha que está tudo bem, entendeu? E aí ele vai procurar fora. Então é preferível que esse casal se fale, inclusive sobre isso, porque a vergonha também vai falar com que esse assunto não seja conversado, para que se entendam, por exemplo, aquilo que cada um quer do relacionamento. Porque às vezes, eu acho que já teve um paciente que me veio me falar, assim, de uma forma interessante, ele falava assim, minha mulher não é exatamente aquilo que eu imaginava no momento, no ato sexual, mas ela se esforça tanto, ela faz com tanto carinho aquilo, mesmo não sabendo da forma dela, que eu sinto aquilo de novo cair naquela palavra, generosidade. E ela, nesse ponto. E da parte dele também, né? Entender, muitas vezes, que aquela mulher que ele está ali não é a mulher que às vezes ele imagina como aquelas fantasias dele, que possa imaginar uma mulher que ele vê em filme pornô, vê em outras situações, entende? Aquela mulher é a mulher dele, não é a mesma situação. Então, assim, essa exigência ou essa cobrança do que eu espero do outro num relacionamento é importante. O homem às vezes se sente cobrado, muitas vezes, em ser ele mesmo. Às vezes a gente acha que é o outro que nos cobra. Não, sempre nós nos cobramos demais com nós mesmos e às vezes a gente foge de nós mesmos, daquilo que a gente ouve. O outro só repete aquilo que dentro de mim está sendo falado. Então, às vezes ele se sente cobrado porque ele sente que tem que guardar a casa, né? E ele prefere ter um relacionamento fora, que é uma forma daquela pessoa que não cobra dele. Muitas vezes é mais fácil ele falar da dor que ele tem, daquilo que ele carrega e de como ele tem dificuldades, às vezes, em lidar com aquilo. E aí, volta àquilo que você falou, falar dos sentimentos, pôr para fora os seus sentimentos e ela falar, entendeu? Das dificuldades que ela tem, de quanto também, às vezes, o relacionamento, a rotina da casa, às vezes, cansa e o quanto aquilo dificulta, às vezes, a própria relação dos dois, não só afetivas, mas sexual e tudo mais. Quer dizer, sempre passa por aquela relação que a gente começou a conversar no começo, que é esse falar, esse achar que por mais que haja um mal-estar no momento, uma certa vergonha, ela possa ser enfrentada, porque a vergonha é só enfrentada dessa forma, ela só é vencida dessa forma, quando as pessoas se falam. Antônio Ravan, meu amigo Antônio Ravan, psicólogo, psicoterapeuta, veio dar aqui um apoio para a gente nesse bate-papo totalmente informal, que tem o único objetivo de ajudar você a resgatar seu casamento, a você salvar seu casamento. E vocês percebem que desse papo que a gente está tendo aqui, tem jeito sim. Não saia chorando pelos cantos, dizendo, minha vida não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, não dá para recuperar. Dá para recuperar sim, guardando com você dicas que você percebeu nessa conversa. Verdade, diálogo, comprometimento, relacionamento de amor. Isso tudo junto transforma. E perdão. Quando a gente exercita todas essas coisas junto, a relação vai ficar muito melhor. E eu posso te assegurar, quanto mais o tempo passar, melhor essa relação vai ficar. Nossa. Antônio Ravan, obrigado por você ter estado aqui. Obrigado pelo Nós vamos estar outras vezes aqui, né? Antônio Ravan, meu amigo, né? Psicólogo, psicoterapeuta, um homem fantástico que só veio aqui para nos ajudar. E você que assistiu esse filme, se você gostou, curte, compartilha, avisa teus amigos todos, convida para vir conhecer essa página no Facebook Resgate Seu Casamento. Tá? E se você quiser fazer parte da lista VIP, onde a gente pode conversar mais diretamente sobre assuntos que você mesmo queira saber, coisas muito específicas da tua vida, e quiser também baixar o meu livro Resgate Seu Casamento, do nosso e-book, gratuitamente, se você estiver no Facebook, aqui em cima você tem um link, entra lá. Se você estiver no
no Google, não, como é que é o Facebook? Não, o YouTube, no YouTube, você entra aqui embaixo, tá bom? Que você vai ter esses elementos para te ajudar. A gente está indo embora, fique atento ao nosso próximo vídeo.